Pessoal, voltamos aqui então depois de uma falha. Eu vou tentar ver se eu grudo os vídeos, né? Mas acho que é melhor a gente começar do zero aqui, tá bom? Vamos lá. A gente tava falando de funções de várias variáveis reais, né? E como vocês viram lá na pré-aula, a coisa é um pouquinho maior do que a gente viu no cálculo 1, né? Então, funções de várias variáveis. Então, rapidamente, o que a gente viu no cálculo 1, né? Era uma função cujo domínio era a reta e o contradomínio era a reta. Isso foi no cálculo 1 inteiro. No comecinho desse semestre a gente estudou funções da reta em Rn, especificamente ali no R2. Depois no R3 a gente vai voltar mais para frente. Cálculo 2. E agora o que a gente vai ver hoje, então, são funções de R2 em R, tá? Estamos fazendo isso agora. Que são funções que fazem o quê? Elas pegam pontos de um subconjunto do R2, tá? Então você tem um subconjunto qualquer aqui no R2, vou chamar de A, que é o domínio da tua função, e para cada ponto desse conjunto eu associo um número real f de x0, y0, tá? Então, retomando aqui rapidamente, do mesmo jeito que eu tinha lá no cálculo 1, eu olhava para o gráfico, e o gráfico morava no produto cartesiano do domínio com o contradomínio, aqui eu vou ter o gráfico da minha função f, tá? Que vai ser o quê? É um subconjunto do produto cartesiano agora, só que o produto cartesiano do domínio, que é um subconjunto do R2, com a reta real. Então, eu vou ter duas coordenadas no domínio, uma no contradomínio, então eu vou ter um espaço de dimensão 3, tá? Então, meu gráfico vai ser alguma coisa boiando no R3 que satisfaz a seguinte a relação. A última coordenada tem que ser o valor da função calculado nas duas primeiras, tá? Então, geometricamente, o que a gente vê é a seguinte situação. Você tem teus eixos, né? Tá difícil, vamos lá. E eu vou desenhar eles com a convenção respeitando a regra da mão direita, tá? X aqui, Y e Z. E meu conjunto A está aqui no plano, né? Então eu pego no plano XY um ponto de coordenadas x0, pego um ponto de coordenadas x0, y0. Quando eu calcular minha função f, ela vai dar um certo valor aqui, que eu vou anotar no eixo do z, tá bom? É o eixo da variável dependente. Então isso aqui vai me produzir um carinha aqui. E conforme esse x0, y0 vai passeando, o que se obtém é então uma coleção de pontos ali no R3, que é o que a gente vai chamar de um caso muito especial de uma superfície, né? Um objeto tridimensional, se quiser pensar, como eu tinha dito lá, não sei se vocês viram, é como se fosse um lençol se arrumando no ar na hora que você está estendendo a cama de manhã, tá bom? De modo tal que esse cara, o que ela faz? Ela pega teu conjunto A, o teu domínio A, e levanta ele para R3 entortando ele, distorcendo, de modo tal que quando você faz a projeção, o que se obtém é novamente o teu conjunto A, o domínio da função, tá bom? Para estudar essas funções, eu posso olhar essas duas coisas, né? As gamas, as curvas que a gente viu e as f's. A partir disso, eu posso criar uma função g do cálculo 1, que é o seguinte, você olha para g de t como sendo f composto com gama calculado em t, tá bom? Faz sentido tudo isso? Faz, né? Vai ter f de gama de t, a gama de t é um x de t, y de t, e a f devolve um número. Então, essa g o que ela faz? Ela pega um t, um instante de tempo, te dá a posição da partícula no plano, e a f calcula alguma coisa da partícula naquele momento, sei lá, quantidade de movimento, qualquer grandeza escalar que você queira em cada instante de tempo. Então, olhar, por que elas vão ser úteis para a gente, né? Se você pega uma gama que passa pelo ponto x0, y0,
olhar para f composto com gama é uma função do cálculo 1, né, de R em R, como a gente está vendo. Então você pode pensar que eu tenho uma reta, um eixo real aqui, e a minha curva gama, eu tenho aqui um certo instante de tempo t0, suponho que esse cara aqui é meu gama de t0, vou fazer pretinho também, mesma cor, tá? Então, conforme o t varia, eu vou vendo o que acontece com a trajetória da partícula e olho os valores da função. Então, quando eu olho para f bola gama, o que eu tenho é uma curva no espaço que está contida na superfície, que é o gráfico da f. Tá claro isso aqui? De modo que quando eu projeto essa curva preta, o que eu obtenho é exatamente a gama de t, né? Esses caras, a cara deles vai ser... ele vai ter um certo x de t, que é a posição da partícula no eixo do x, a coordenada y da partícula, e aqui na frente o que eu vou ter é o f de x de t, y de t. Tá bom? É isso que a gente vai usar bastante para entender a superfície, o gráfico da função. Eu vou estudar curvas que estejam contidas nesse gráfico. E como que eu vou obter essas curvas? Calculando o valor da função em curvas que estão no domínio da f. Então, por exemplo, eu posso pegar essa curva, eu posso pegar uma outra curva que passa pelo ponto aqui, ela vai me produzir uma outra trajetória em cima da superfície. Então, se você conhecesse, isso aqui é um abuso, tá? Se você conhecesse o valor da f ao longo de todas as curvas, eu conseguiria conhecer bastante coisa a respeito da superfície. E se eu, por exemplo, essa função g, eu consigo derivar ela, uma função do cálculo 1, né? Se você escreve isso por extenso, uma expressão que depende só de t, e você calcula explicitamente as derivadas dela. Então, eu consigo estudar, por exemplo, qual é a taxa de crescimento, ou a taxa de variação do valor da f, como é que essa curva sobe ou desce no eixo z em cima de uma dada curva. Se eu faço isso em todas as curvas possíveis, a ideia é que eu consiga estudar a taxa de crescimento da função ao longo de qualquer direção aqui no domínio, tá? Essas coisas de derivadas e tudo mais a gente vê mais para frente, tá bom? Um tipo especial de curvas que a gente usa bastante é o que a gente chama das curvas de nível, que eu mencionei também lá na pré-aula, né? E o que elas são? Eu fiz 2 exemplos, eu posso fazer mais 2 aqui. Então, se você tem uma f definida num subconjunto do R2, chegando em R, a gente chama de f a menos 1 de C, né, ou a pré-imagem do número C. Quem que é esse C? É um número real qualquer em princípio, tá? O que é o conjunto f a menos 1 de C? O conjunto dos pontos no domínio da função, tais que quando eu calculo a f neles, dá exatamente o número C, tá? Então, graficamente, o que a gente está fazendo? Se você tem o gráfico da tua função, que é uma superfície lá no espaço, vamos tentar desenhar uma superfície aqui, mais ou menos. Então, suponho que ela tem um morrinho, desce. Tá, isso aqui é uma fatia dela, né? Tem uma superfície lá. O que é a curva de nível C? Eu escolho um valor C no eixo Z e olho para o plano Z igual a essa constante. Tá bom? Já vejo que tem, acho que, alguma manifestação ali no chat, né? Então, olho para esse plano e vejo como é que ele corta a tua superfície. Então, ela vai cortar numa certa curvinha ali. Tá? O que isso quer dizer? Que quando eu olho lá no domínio, no plano XY, né? O que é a curva de nível? Eu vou baixar esse cara e vou olhar quem são todos os pontos que, quando eu calculo a minha função, deixa eu fazer com a mesma cor. Quando eu calculo a minha função nesses pontos do domínio, sobe lá, tá? Isso é o que você via para reconstrução de topografias lá na geografia, né?
se você quiser pensar também meio como médico, conforme esse C varia, o que você está fazendo é como se fosse uma tomografia do relevo, né? Eu vou recuperando quem são os cortes para cada nível e a partir disso eu conseguiria reconstruir a superfície tridimensional. Então, se eu conseguisse fazer todos os Cs reais, né, eu teria uma coleção infinita de cortes, eu conseguiria recuperar completamente a ideia da minha superfície a partir desses cortes. Então, é uma ferramenta muito boa para você conseguir recuperar, reconstruir tua superfície, tá bom? Eu acho que eu caí de novo, né? Mas vocês, voltei. Que coisa, né? Acho que não dá certo. Eu estou tentando usar um Mac para fazer essa aula aqui, não está rolando. Vamos recompartilhar minha tela. Eu estou gravando tudo isso aqui, né? Vocês estão vendo de novo? Vocês estão me vendo? Tá, tá. Ah, então, o que é f-1? É o conjunto, é uma notação como se fosse a função inversa, né? Se você tem uma função que é bijetora, a f-1 é a função inversa, e aí você, por exemplo, sei lá, você tem a f de x igual a x ao cubo, f-1 é uma função, porque a x ao cubo é bijetora, e você põe f-1 é raiz cúbica de x, tá? Então, por exemplo, se você pega, vamos escrever isso, tá? Se você tem como um comentário, né, f de x igual a x ao cubo, você tem a f a menos 1 de x, toda hora eu vou perguntar se vocês estão me ouvindo, tá bom? Aí vocês vão dizendo que sim, e quando disserem que não, eu vou olhar para ver o que aconteceu. Então, por exemplo, eu tenho, quem que é f a menos 1 de 8? Né? Menos 1 de 8 é 2. Vocês ainda estão me ouvindo? Sim. Então, quando a função é bijetora, isso aqui funciona bem. Agora, se você pega, por exemplo, f de x igual a x ao quadrado, tá? O que vai acontecer? F não é bijetora e, portanto, não tem um único valor, né? Por exemplo, se você pergunta quem é f a menos 1 de 4 nesse caso, a notação é, já que não é uma função, ela vai ter dois valores. É o conjunto dos pontos que, quando eu calculo f, dá 4. É o 2 e o menos 2. Tá claro isso? Então, ali no caso, como eu tenho várias variáveis, eu pego uma função de x e y e igualo a uma certa constante, eu vou ter uma relação entre x e y. E, portanto, vai me dar uma coleção de pontos. E, nesse caso, como eu vou ter uma relação entre x e y, vai dar uma quantidade infinita de pontos. Para cada x eu tenho um y, por exemplo, ou para cada y eu tenho um x, ou às vezes nem isso, tá bom? Então vamos pegar exemplos concretos para a gente entender isso aí. Tá, vocês viram aqueles exemplos na pré-aula, né? Vocês estão acompanhando ainda, sim? E tá gravando, tá ótimo. Então, a gente viu alguns exemplos na pré-aula, né? Deixa eu colocar eles rapidamente aqui. Eu tinha f de xy igual a x2 mais y2, tá? O domínio dessa função é fácil de ver que é todo R2, tá bom? Posso calcular isso aqui para quaisquer x e y, né? Então eu vou ter uma função definida em todo o plano que para cada ponto associa a soma dos quadrados das suas coordenadas, ou se você quiser pensar, é simplesmente o quadrado da distância em relação à origem, né? Quem que são as curvas de nível desse cara? Vamos tentar fazer as curvas de nível e a partir disso a gente tenta reconstruir o gráfico da função como uma superfície lá no R3. Vocês entenderam essa coisa que eu falei de as curvas de nível funcionarem como uma tomografia, né? Eu vou cortando para cada valor de C constante,
e lembro daquela altura. Como você fazia em geografia? Você vê uns mapas de relevo assim, tem a curvinha e do lado 500 metros, 550 metros. Então dá para você ter uma ideia de que todos os pontos daquela curva estão a 550 metros do mar, os outros estão a 600, e aí isso te dá uma ideia de como é mais ou menos o relevo daquela região. Você recupera informação tridimensional a partir dessa projeção, anotando quem são as alturas em cada ponto, ou em cada conjunto de pontos. É basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui, tá? E nesse caso, quando eu vou tentar olhar para minhas curvas de nível, né, eu pego f(-1) de C, o que vai ser? Eu vou querer o conjunto dos pontos, onde a f, que é x2 mais y2, é igual a C. No caso, o conjunto dos pontos no domínio, ou seja, o plano todo. O que é, para cada valor de C, o que dá esse conjunto aqui? Alguém consegue dizer para mim no chat ou via microfone? O que quer dizer x2 mais y2 igual a uma constante? Uma circunferência centrada na origem, perfeito, só com o devido cuidado, né? Se o C for zero, por exemplo, né, se o C for zero, eu vou ter só esse pontinho aqui, então não é bem uma circunferência, né? Se o C for negativo, dá o quê? Se o C for negativo, as minhas curvas de nível, isso é uma informação bem legal, né? Põe igual a -1. Qual é o conjunto dos pontos x, y que verifica x2 mais y2 igual a -1? Nada, né? É o conjunto vazio. O que isso quer dizer? Que a minha superfície, quando eu passo planos z igual a constante negativa, não pega nenhum ponto da minha superfície. Por quê? Porque a imagem da função é o conjunto dos números reais maiores ou iguais que zero. Tá bom? Então, c igual a zero, se eu ponho c igual a 1, dá uma circunferência de raio 1, e assim vai, né? Dura fazer circunferências aqui, né? C igual a 2 dá uma circunferência de raio raiz de 2, e assim vai. Então são todas circunferências concêntricas, cujo raio aumenta quanto maior for o valor de C. O que isso me mostra do ponto de vista geométrico? Mostra que esse meu gráfico é nada mais nada menos do que uma pilha de círculos, né? Não sei usar isso aqui. Consegui apagar o negócio. Então, quando isso é negativo, dá o vazio, né? O meu gráfico é uma pilha de círculos, e aí tem várias superfícies que você conhece que são uma pilha de círculos. Por exemplo, um cilindro. Por que você descarta o cilindro aqui? Porque quanto mais alto for o corte, maior é o raio. O cilindro tem todos os raios iguais. Podia ser um cone, podia ser qualquer outra coisa, né? O que a gente observa aqui? Se você tenta desenhar a coisa no espaço, vou tentar fazer azul. Eu já sei que meu gráfico é uma pilha de círculos, mas como eu tinha observado na pré-aula, a gente viu duas superfícies cujos gráficos tinham como curvas de nível círculos concêntricos na origem, elas não eram nada iguais, né? O que a gente pode olhar aqui? Por exemplo, se você faz f, põe x igual a zero, tá? O que é f de 0, y? Nesse caso concreto. Vamos marcar aqui o eixo dos x, aqui é o y e aqui é o z. Quando x for zero, isso aqui, f de 0y é y ao quadrado, né? Então, quando x for igual a zero, eu estou no plano da tela do nosso computador, o que a gente tem é uma parábola, né? Então, esse meu gráfico, a fatia dele é uma parábola, tudo bem? Se eu corto ele por um plano vertical, isso não tem nada a ver com curva de nível. Curva de nível mede planos horizontais. Se eu corto por um plano vertical x igual a zero, esse plano da tela do computador, a minha superfície contém uma parábola. Se eu cortar por um outro plano vertical, por exemplo, f de x, 0, eu vou ter x quadrado. Então, no plano y igual a zero, que é esse plano que sai da tela do computador, você vai ter uma parábola aqui, tudo bem? E é fácil de ver depois, com as ferramentas que você tem na álgebra linear, você vê que se você pegar qualquer plano vertical que contém o eixo z,
Quando você escreve a equação e troca aqui, você vai ver que o corte vai dar sempre uma parábola. Então, todas as seções verticais do gráfico dessa função são parábolas e as curvas de nível são, quando eu corto por planos horizontais, vão ser sempre circunferências. Tá claro? Então, o que a gente tem aqui são parábolas, ou se você quiser, você pega uma parábola e pendura círculos com diâmetro de ponta a ponta nos extremos, na largura dessa parábola em cada altura. Dá para imaginar? Essa superfície é um copinho, né? Isso é o que a gente chama de um paraboloide elíptico, ou circular nesse caso, porque as seções são círculos. Se eu mudasse constantes aqui 2 e 3, eu teria que as fatias seriam elipses, e aí eu chamaria de um paraboloide elíptico. Tá? A gente vai estudar essas superfícies em mais profundidade na próxima parte do curso, quando estiver olhando para funções a 3 variáveis. Nesse momento a gente discute isso com mais detalhe. Tá? O exemplo outro que a gente tinha feito era f de xy igual a raiz de x2 mais y2, né? A gente observou de novo que os valores disso aqui eram sempre positivos, então quando c é negativo não tinha nada, quando c é igual a zero, eu ia ter as curvas de nível iam ser obtidas como raiz de x2 mais y2 igual a c, né? Isso me dava x2 mais y2 igual a c ao quadrado. E o que a gente percebe? De novo, circunferências centradas na origem, só que agora a altura é c, o raio é c e não raiz de c como antes, tá? Se você tentar então recuperar Fala, alguém quer falar? Deixa eu ver, vocês ainda estão, eu também estou no chat, tem perguntas? Se o C for negativo, não tem, exatamente. Vamos tentar reconstruir essa superfície agora, que, de novo, eu vejo que é uma pilha de círculos concêntricos, todos centrados na origem, mas não deve ser a mesma superfície de antes, porque é outra fórmula, né? O que acontece nesse caso, quando eu olho para os cortes? Quando eu faço x igual a zero, quem que é f de 0y, né? Se eu ponho x igual a zero, eu vou ter raiz quadrada de y quadrado, isso é módulo de y. Então o gráfico desse cara é o gráfico do módulo, tá? Direto. Tá aqui e tá aqui. Esse ficou em cima do eixo aqui, desculpem, tá? Para baixo não, né? E se você pegar no eixo, fizer f de 0y, desculpa, de x0, você vai ter também o gráfico do módulo, mas agora no plano que é perpendicular ao plano da tela do computador, tá bom? Plano vertical perpendicular à tela. E as fatias são todas horizontais, são todas círculos, né? Então o que a gente vai ter nesse caso é exatamente um cone, tá bom? Figura geométrica super importante, que só a parte de cima, né? Porque quando a gente pega a raiz quadrada, eu convenciono a raiz quadrada positiva sempre. Tudo bem? Até aqui tá legal? Legal. Então vamos ver outros exemplos, né? Hoje é uma aula assim, tem pouca teoria, a gente vai ver muito exemplo. Então vamos olhar para f de xy, uma irmãzinha daquela outra, né? Que vai ver por que a gente estudou bastante curvas. Estudamos bastante, né? Estudamos um pouquinho, mas vamos ver o quanto é importante. Só para fazer um desenho melhor, vou pegar y2 menos x2, tá? Quem que é o domínio dessa função? Vamos tentar fazer isso com algum detalhe. Um exemplo novo, né? Os dois anteriores a gente tinha feito na pré-aula. Oi. Tô ouvindo? Dúvidas? Oi? Eu não tô ouvindo. Acho que não, né?
Pedro parece que está tentando, o microfone dele está falando alguma coisa, mas eu não estou ouvindo não. Deixa eu ver, alguém escreve alguma coisa no chat para ver se está indo tudo bem? Ah, tá aparecendo, tá. Então, legal. Então vamos olhar para essa função aqui. A gente tem f, esta função, o domínio é todo R2, tá? E o que acontece agora? Isso aqui claramente pode assumir valores positivos ou negativos, né? Porque eu tenho uma subtração de quadrados. Se eu faço y igual a zero, o valor da função é sempre negativo. E se eu faço x igual a zero, o valor da função é sempre positivo, maior ou igual que zero, na verdade. Então, a imagem dessa função é toda reta real. O que isso quer dizer? Que qualquer que seja a altura que eu fizer o corte horizontal, eu sempre vou pegar pelo menos um ponto do gráfico da minha função. E a pergunta é, quem que eu pego em cada nível, né? Como que é o exame de tomografia dessa função, do gráfico dessa função? A gente olha para essa equação, né? O que é f de xy igual a c, né? Não é isso? São as curvas de nível. A curva de nível C é o conjunto dos pontos que verifica esta equação. E o que é essa equação? x2 menos y2 igual a uma constante. Opa! Claro, obrigado. Deixa eu arrumar isso aqui. y2, ó, preguiça, né? Pagar o mínimo possível. y2 menos x2. Tá bom? O que dá isso aqui? São hipérboles, tudo bem? E como são essas hipérboles, né? Deixa eu tentar fazer aqui embaixo. Se você pega C positivo, a gente já combinou isso na aula de curvas, né? Quando a gente tem C positivo, vamos pegar C igual a zero para começar. O que é C igual a zero? X quadrado igual a y quadrado, né? X quadrado igual a y quadrado dá y igual a mais ou menos x. Deixa eu... Ferramenta para fazer retinho, essa dá para caprichar bem, né? Tá certo? Essas aqui vão ser esse par de retas concorrentes é a curva de nível, não passou na origem, né? C igual a zero, tá bom? Quando C for positivo, por exemplo, C igual a 1, o que eu vou ter vão ser hipérboles com foco no eixo y. E vão ter exatamente esses caras como assíntotas, tá bom? Todas elas com assíntotas dadas por x2 mais y2. Então tem a parte de cima, tem a parte de baixo, a outra vem mais aqui e tal. Tá, então essas são aquelas que têm C maior do que zero. E em preto eu vou fazer C menor do que zero, que você vai ter são exatamente hipérboles com focos no eixo x. Né? Quando C for negativo, você multiplica por menos um dos dois lados e vai obter exatamente... Tá? Lembrando aqui, apesar do meu desenho, duas curvas de nível diferentes nunca podem se cruzar, porque em cada ponto a função assume um único valor. Não pode ter um ponto ao mesmo tempo na curva de nível 1 e na curva de nível 2. Tá, então o que a gente percebe nesse caso aqui? Se eu tentar montar esse gráfico, dá uma coisa muito legal, né? Eu vou ter... meu gráfico é uma pilha de hipérboles, que em algum momento viram um par de retas concorrentes e depois os focos trocam de lado, né? Trocam de eixo. Tá bom? Então, vou tentar caprichar, porque esse desenho aqui ele fica meio poluído, né? Então vamos lá, se você pega C positivo, vamos tentar olhar também, do mesmo jeito que a gente fez no caso do cone do paraboloide, para esses caras. O que é f de 0y? Nesse caso, f de 0y é y quadrado. Isso me mostra que no plano da tela do computador o que eu tenho, meu gráfico é uma parábola. Y igual a x2. Tá certo? Era para ser mais simétrica e eu já sei porquê, né?
aqui. Tá bom? Então, se eu cortar a minha superfície, o gráfico dessa minha função, por um plano vertical na altura do computador, da tela do computador, eu vejo uma parábola. Se eu cortar no plano vertical transversal ao computador, eu vou ter f de x0, o que é? Menos x quadrado, beleza? Então, no plano perpendicular, esse plano que eu acabei de desenhar a parábola, eu tenho uma parábola de boca para baixo aqui. Vocês conseguem visualizar isso? Eu vou pôr pontilhado aqui, porque daqui a pouco esse desenho vai estar cheio de coisa. Tudo bem? Tem uma parábola perpendicular à outra de boca para baixo. E aí, quando eu corto por um nível C maior do que zero, por exemplo, esse aqui, C, o eixo Z está aqui em cima, né? Lembrando, esse aqui é o X, esse aqui é o Y, aqui é o zeta, Z. Quando eu corto por um Z constante, positivo, o que eu tenho? Essas minhas hipérboles verdes. Então, vou desenhar até verde aqui para a gente ver. Então, aqui eu vou ter um ramo de hipérbole que, quando eu projetar lá embaixo, eu vou ver exatamente essa hipérbole aqui, tá? Curva de nível C maior do que zero está aqui no plano XY. Eu só estou levantando ela para a gente visualizar melhor a situação no espaço, tá bom? Então tem uma pilha de hipérboles dessas, conforme o C vai diminuindo, o foco dessas hipérboles convergem para a origem, né? E o que acontece quando o C é exatamente igual a zero? Quando o C é exatamente igual a zero, eu vou ter uma reta aqui, essa eu vou fazer sem na mão mesmo, um par de retas concorrentes, tá? Essas duas retas fazem parte da minha superfície, tá bom? Ela vai embora lá para o infinito. Então eu tenho duas hipérboles, as hipérboles verdes vão abaixando até que o foco delas colapsa. E aí quando eu pego um C negativo, negativo eu fiz com preto, vamos fazer igual aqui. Se eu corto por um nível C negativo, que eu tenho uma hipérbole com foco agora no eixo X, né? A projeção dela vai estar aqui no plano XY, mas quando eu voltar para o Z negativo, ela vai estar aqui embaixo. Então eu vou ter uma hipérbole passando por aqui, assim, na frente, né? E a outro ramo dela, irmãozinho, lá atrás. Não dá para imaginar o que é essa superfície? É uma pilha de hipérboles, né? Eu vou fazer aqui mais no alto em azul. Então são hipérboles, eu estou empilhando elas, né? Tentando representar isso de alguma maneira aqui. Então é isso que a gente tem, né? É uma folha de papel que ela é uma parábola de boca para cima na tela do computador, perpendicular a essa tela uma parábola de boca para baixo, e em cada ponto dessa parábola, antes, no exemplo anterior, eu tinha pendurado um círculo aqui no meio. O que eu fiz? Eu pendurei uma hipérbole com vértices, né, vamos dizer assim, em cada um desses pontos da parábola. E na parte de baixo eu pendurei hipérboles em cada um dos lados da parábola, que agora vão ter focos em cima do eixo X. E a situação limite, que é exatamente quando C é igual a zero, essas hipérboles se degeneram num par de retas concorrentes. Tá bom? Dá para imaginar como é que é essa figura? Essa superfície é o que a gente chama de paraboloide hiperbólico, tá bom? Dúvida nisso? E aí o que acontece? Por exemplo, se eu calcular a minha função f em cima de qualquer ponto dessa curva verde, faz de conta que essa aqui é a hipérbole y2 menos x2 igual a 1. f calculado em qualquer um desses pontos é constante igual a 1. Na outra hipérbole verde, sei lá, essa aqui é raiz de 2 sobre 2, sei lá, põe c igual a meio, né? Então ela vai valer meio em cima dessa hipérbole. E assim vai. Então, olhando para isso, eu consigo, desse plano, tentar desprojetar para recuperar essa superfície que eu tenho aqui. Agora, para entender ela direitinho, eu precisei olhar para esses cortes verticais para me ajudarem a entender como é que ela funciona de verdade. Tudo bem? Eu também estou ouvindo o microfone de alguém aberto, Vitor, mas tudo bem, né? Não está atrapalhando.
Vamos ver mais um exemplo, que é bem interessante. Esse é um da lista, tá? A gente tem a função f de xy igual a arco tangente de y sobre x. Tá? Quem que é o domínio dessa função? Eu posso calcular esse cara em qualquer lugar? São os pontos do plano, tais que vale o quê? Vamos ver rapidinho no chat se aparece a resposta. Não, Vitor, a gente não vai cobrar na prova para vocês esboçarem essa função, pode ficar tranquilo, tá? Qual que é o domínio dessa função? Essa que eu escrevi agora. Arco tangente de y sobre x. Essa lista eu estou vendo o meu Dropbox pular aqui, a equipe está preparando ainda, tá? Eu pedi para estar pronta, mas já sai. Vamos lá. Quem que é o domínio dessa função? Eu posso calcular isso em qualquer lugar? Arco tangente está definido em toda a reta, né? A gente viu ela no cálculo 1, mas o que tem aqui dentro é um y sobre x, eu não posso calcular isso quando x é igual a zero, né? Então, se o x é diferente de zero, quem que é esse meu domínio? Vamos desenhar o domínio, entender como são as curvas de nível aqui, para então eu conseguir recuperar o gráfico dessa superfície, que é uma coisa muito bonita e muito importante para várias áreas, né? Então, x diferente de zero quer dizer que eu estou jogando fora x diferente de zero é exatamente o eixo y, tá bom? Então, o que está em vermelho aqui não pertence ao domínio da minha função, tá legal? Ok, então vamos ver como são as curvas de nível, né? Então, quem que é f a menos 1 de c? Observação natural. Quais são os valores de c que eu posso colocar aqui, né? Quem é a imagem da minha função? Bom, tem um monte de coisa que acontece aqui dentro, e é claro que com isso aqui você consegue obter qualquer número real, né? Põe x igual a 1, que pode, e o y você deixa ser o valor que você quiser. Então, eu vou obter a arco tangente de qualquer número real. E o arco tangente a gente sabe que varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Intervalo aberto. Tá bom? Então, a imagem é isso. Isso quer dizer o quê? Que se eu pegar qualquer valor de C maior do que π sobre 2 e qualquer valor menor do que menos π sobre 2, vai ser um plano horizontal que passa reto e não pega nenhum ponto do gráfico da f, tá? Então, o interessante é escolher valores de C dentro desse intervalo. E aí, então, eu vou querer resolver para esses valores de C a equação arco tangente de y sobre x. Arco tangente de y sobre x, se você tenta resolver isso, você vai calcular a tangente dos dois lados, né? Acho que eu não preciso fazer com todo esse nível de detalhe. Calculando tangente dos dois lados, você vai ter y sobre x igual a tangente de c. Passa o x multiplicando, você vai ter que vai ser tangente de c vezes x. Então, quem são as curvas de nível dessa minha superfície? São retas, né? Y igual a um número vezes x. E quem é esse número? O que é tangente de c? Eu vou pegar, o c é um número entre menos π sobre 2 e π sobre 2. É um ângulo de menos 90 até 90, se pensar em graus. Então, para cada ângulo de menos 90 até 90, quem é tangente de c? É o coeficiente angular dessa reta, né? Então, vamos fazer em verde, tá? Por exemplo, se eu pego π sobre 4, c igual a π sobre 4, eu vou ter a reta de coeficiente angular 1, aqui. Justo? Vou ter também a parte de trás da reta, né? A parte de trás, a parte com x e y negativos. O que eu não vou ter com certeza? Eu não tenho com certeza a origem, é bolinha aberta aqui, né? Por que é bolinha aberta? Porque a origem está no eixo y que está fora do domínio da minha função. Então, essa curva de nível 1 é essa reta. Curva de nível 1 não, desculpa, nível π sobre 4.
Então, para qualquer número entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o que eu vou obter é um feixe de retas passando pela origem, tá bom? Vai ter essa aqui. O que isso mostra para mim, geometricamente? Que meu gráfico é uma pilha de retas. Você fala, bom, até aí tudo bem, né? Que pilha de retas que é essa? Se eu pego um C negativo, por exemplo, C igual a menos π sobre 4, é essa reta aqui, tá bom? E assim vai. Então vou até deixar escrito aqui, né? Essa aqui especial é C igual a π sobre 4. Aqui eu vou ter C igual a menos π sobre 4. C igual a zero é o próprio eixo x, tá bom? Então com isso a gente tem uma coleção boa de curvas de nível. A gente sabe então que o nosso gráfico, a nossa superfície, quando eu corto ela por qualquer plano horizontal, ela vai interceptar minha superfície numa reta. Então vamos tentar reconstruir essa superfície. Deixa eu colocar o eixo em azul. Então a gente tem os três eixos aqui, né? De novo, mantendo a nomenclatura, esse aqui vai ser meu eixo x, aqui vai ser o y, aqui vai ser o z. E vamos lá. Quando eu tenho c igual a menos π sobre 2, eu não posso usar, mas intuitivamente o que seria c igual a menos π sobre 2? Daria uma reta com coeficiente angular menos infinito, né? Seria uma reta vertical, tudo bem? Em cima do eixo y. Então eu pego o nível menos π sobre 2 aqui, vou desenhar ele aqui. O nível menos π sobre 2, o que eu ia ter é essa reta vertical aqui. No nível π sobre 2, 4 quadradinhos. No nível π sobre 2 eu vou ter a mesma reta, né, que seria a situação limite. Meu gráfico vai estar preso entre os planos z igual a menos π sobre 2 e z igual a π sobre 2, porque a imagem do arco tangente está preso aí. Se você pega z igual a zero, é o próprio eixo x a curva, né? Então, z igual a zero eu estou aqui. Vamos tentar fazer isso com alguma outra cor, né? Z igual... vermelho é ruim. Z igual a zero vai me dar esta reta. Tá certo? Z igual a menos π sobre 4, sei lá, vai estar aqui, né? Z igual a menos π sobre 4, o que a gente tem? A gente tem a reta com inclinação menos 45 graus, ou menos π sobre 4, e eu vou baixar ela no nível z igual a menos π sobre 4. Então ela vai ficar uma coisa meio passando por aqui assim. Tá bom? E no nível z igual a π sobre 4, eu vou ter a reta com coeficiente angular 1, na tangente de π sobre 4. Fazendo o ângulo então de 45 graus, de modo que quando eu projeto, fica a reta crescente de coeficiente angular 1 aqui, y igual a x, essa outra aqui é o y igual a menos x. Então o que é esse meu gráfico? É uma pilha de retas que vai girando na situação limite, com o ângulo menos π sobre 2, vai subindo, girando no sentido, quando você olha de cima, no sentido anti-horário, até obter isso aqui. Então este cara, ele passa por esses pontos, vem aqui para cima, né? Porque você tem uma coisa... O desenho vai ficar bem poluído agora, né? Tá certo? E esse aqui vai subindo, dando a volta lá por trás e chega nesse cara aqui. O que você tem é uma hélice. Não sei se dá para enxergar isso, né? É tipo uma molécula de DNA, se você quiser pensar assim. E essa superfície ela tem uma propriedade bem interessante, né? Elas são uma pilha de retas que vão girando, todas elas passando pelo eixo Z, tá bom? É exatamente como se fosse uma molécula de DNA, e na verdade a molécula de DNA tem essa propriedade, né? É uma superfície que, se você desenhar com arame
essa estrutura, esse frame lateral aqui, uma hélice subindo uma reta, a outra hélice aqui emendar com uma reta, mergulhar numa solução de água com sabão, a superfície que você vai obter é exatamente essa. Superfície que minimiza a área dentro daquele frame de arame que você desenhou, tá bom? Então, esse é um exemplo de como recuperar superfície. Você pode tentar jogar num programa gráfico e ver o gráfico dessa função aqui, ver a superfície que tem isso como gráfico. Você vai ver que meu desenho não está muito bom, mas eu não conseguiria fazer muito melhor aqui, tá? Eu posso até depois deixar umas animações manipuláveis, que eu consigo fazer com um programa que eu tenho aqui que chama Asymptote. Eu consigo deixar uns HTMLs dinâmicos que você consegue girar essas superfícies e entendê-las melhor, tá? Prometo tentar fazer isso para o começo da semana que vem. Então a gente consegue fazer muita coisa só conhecendo as curvas de nível de uma função. E qual que é o plano para as próximas aulas, né? Nas próximas aulas a gente vai começar a estudar então o que seria o conceito de continuidade de uma função em várias variáveis, né? E para isso a gente vai estudar muito como a função se comporta ao longo das suas curvas de nível e ao longo de outras curvas também, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, algum exercício da lista, que essa lista vai aparecer para vocês ainda, né? Eu tô pegando exercícios da lista do ano passado. Vamos pegar o 1.12, letra D, por exemplo. A letra E eu já fiz, tá? Então, 1.12, letra D e a letra L, tá? Então vamos tentar fazer esses dois exercícios e a gente para, já tivemos um problema técnico aqui, a aula precisou ficar mais curta, tá bom? Então 1.12, item D, então a função é f de xy igual a 4x2 mais y2, e o outro é o 1.12, item L, a função é f de xy igual a x ao quadrado mais y quadrado mais 2x mais 3, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para as curvas de nível, né? Então essa função aqui, a imagem dela, bom, o domínio para começar é toda a reta real, não estou proibido de calcular isso em nenhum lugar. Toda reta não, todo plano R2. A imagem, qualquer xy que eu coloque no domínio vai sempre me produzir números reais estritamente positivos. Então, portanto, se eu pegar qualquer c maior do que zero, maior ou igual que zero, o conjunto dos pontos da curva de nível C é o que verifica f de xy igual a c, e, portanto, eu vou ter o quê? 4x2 mais y2 igual a c, onde c aqui é uma constante positiva. Alguém sabe dizer rapidamente quem são essas curvas quando o c varia? Elipses, perfeito, Victor. São elipses, né? Se você quiser, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira, né? Para ficar bem com uma cara de elipse. Vou pôr x2 sobre c sobre 4, que é um 4, mais y quadrado sobre c igual a 1, tá? E se você quiser, você até consegue parametrizar esses caras, né? Você consegue escrever a gama de t como sendo o que, né? Esse cara você vai escrever como raiz de c sobre 2, então vai ficar raiz de c sobre 2 cosseno de t
vírgula, raiz de C, seno de t. Né? Se você fizer esse cara ao quadrado e dividir por C sobre 4, mas esse cara ao quadrado e dividir por C, vai dar sempre 1, tá? E aqui, para dar a volta completa, você consegue parametrizar curvas de nível, né? Então a gente vai usar toda aquela ideia de parametrizar curvas, vetores tangentes e tudo mais, para ajudar a gente a entender os gráficos das funções de duas variáveis, as superfícies no R3. Tá? Então, essas aqui são elipses. Então, meu gráfico é uma pilha de elipses que, na hora que eu for desenhar, como é que elas vão ser? Quanto maior for o valor de C, maior as distâncias dos eixos maior e menor dessa elipse, né? Então, são todas elipses concêntricas, que se eu for desenhar no R3, não sei esconder esse negócio aqui, vamos lá. Quando eu for desenhar isso no R3, como é que vai ser? Se você olha para f de 0y, só para a gente ver um corte vertical para ajudar a apoiar a gente, né? Y quadrado. Então, eu vou ter uma parábola na vertical aqui. Boca para cima. Tá? Y igual a x ao quadrado. No outro, quando eu faço f de x, 0, o que eu vou ter? Vou ter 4x2, né? Uma parábola mais fechadinha. E o que a gente viu é que as seções aqui todas são o quê? São elipses. Deixa eu apagar esse cara que está sobrando aqui. Tá bom? Então, ao contrário do exemplo anterior, que era só x2 mais y2, eu tinha seções circulares, aqui as fatias vão sendo elipses, exceto quando c é igual a zero, que essa elipse se encolhe num ponto, tá bom? Então isso é o que a gente chama de um paraboloide elíptico mesmo. Esse aqui, eu não vou terminar a conta, tá? Mas como é que você vai tentar fazer o gráfico disso aqui? Vê se você deixa eu escrever isso dessa maneira, olha. Ele é, deixar no jeito para vocês fazerem. x2 mais 2x mais 1, estou pegando no emprestado 1 daqui, mais y quadrado mais 2. Tá certo isso? O que é isso aqui? Eu posso escrever como sendo x mais 1 ao quadrado mais y ao quadrado mais 2. Qual que é a diferença desse para o anterior? Aqui, se eu olhar para as curvas de nível igual constante, né? Se eu olho para f de x, y igual a c, qual que é a diferença que eu tenho? Que isso aqui, o valor da f com certeza é maior do que 2, né? Maior ou igual que 2. Então, a imagem da f nesse caso é o quê? É o intervalo 2 mais infinito. Se você igualar isso aqui a uma constante c, aberto no infinito, claro, né? Se você igualar uma constante c menor do que 2, vai ficar uma soma de quadrados igual a uma coisa negativa, não vai ter nada. Então, o que a gente faz aqui é pegar qualquer c maior ou igual que 2, o que eu vou obter vão ser circunferências, só que agora circunferências centradas no ponto menos 1, 0. Legal? Então, as minhas curvas de nível são circunferências concêntricas, com centro em menos 1, 0, e conforme o c aumenta, o raio delas vai aumentando também. O raio delas vai ser raiz de c menos 2. Tá? Então, o meu gráfico vai ser uma coisa desse tipo. Então, se eu tentar desenhar ela no espaço, não preciso descer muito Tá, aqui eu vou precisar um pouquinho para trás, né? Eu vou ter aqui meu ponto menos 1, 0, tá? Se meu eixo x está aqui, então esse cara aqui é o menos 1, 0. Aqui eu vou ter o ponto z igual a 2, então o meu ponto, vamos dizer, ponto de mínimo, a gente vai estudar isso também, valores máximos e mínimos de funções de duas variáveis. O que eu vou ter um paraboloide elíptico, né? No caso circular aqui, com vértice no ponto menos 1, 0 e altura 2. Tá? Então ele está deslocado lá para trás e empurrado um pouquinho para cima.
Tá bom? Dá para vocês imaginarem isso, em vez de ele estar centrado na origem como no exemplo anterior, ele foi deslocado um pouco e o deslocamento aparece por conta desse termo de primeiro grau no x. Se tivesse um mais 2x mais 2y, quer dizer que eu ia andar 1 na direção do eixo x e 1 também na direção do y, e aí, dependendo do número, você tem uma translação diferente. Tá clara a ideia dessas coisas? O Vitor faz uma pergunta, se ele pode supor x igual a zero e depois y igual a zero, eu posso fazer isso, porque essa fórmula, nos dois casos, aqui também o domínio da f é toda reta, todo plano, né? Então eu posso estudar o que acontece com a função só em cima do eixo x, que é fazer y igual a zero, né? Quando y igual a zero, eu tenho x2 mais 2x mais 3. Então, no plano y igual a zero, essa superfície se restringe o gráfico dela se restringe ao gráfico da parábola x2 mais 2x mais 3, que é exatamente essa parábola vermelhinha que está aqui no plano y igual a zero, tá? De maneira análoga, se você quer olhar o que acontece no corte por um plano paralelo ao plano da tela do computador, você vai fazer o quê? Você pode, por exemplo, ver o que acontece quando y é igual a zero, e quando quando x for igual a zero, você vai ter y quadrado. Então, não está aparecendo aqui no desenho. Essa parábola ela cresce indefinidamente, e alguma hora ela vai cruzar o teu plano da lousa, e quando ela cruzar o plano da lousa, o que você está vendo é o y quadrado mais 3. Vai ter em algum momento, o corte no plano vertical vai ser y2 mais 3 aqui. Tá? Se você passar... Pensa que você está passando uma tomografia por planos paralelos ao plano da tela do computador. No nível x igual a zero, que você vai ver um y2 mais 3 ali. Tá bom? Então pode sim, porque as retas x igual a zero e y igual a zero estão no domínio dessa função em particular. Por que a imagem ficou 2 mais infinito, Daniel? Pelo seguinte, você concorda que esse cara aqui é um quadrado? Então isso aqui é maior ou igual que zero. Isso aqui é maior ou igual que zero. E esse aqui é 2. Então essa soma é sempre maior ou igual que 2. Então ela é no mínimo 2, e conforme o x e o y aumentam, isso aqui pode assumir um valor tão grande quanto você quiser. Então o valor mínimo na imagem é 2 e o valor máximo não existe. Fica arbitrariamente grande. Tá claro? Beleza, então. Deixa eu ver o que mais que a gente podia fazer. Quer dizer, a gente está com 1 hora aqui, eu fiquei lá 40 minutos falando sozinho, mas na verdade eu fiz com vocês me ajudando, a coisa fica muito melhor, tá? Funcionou bem aqui, e a gente vai voltar para o Jitsi, eu acho, tá? Deixa eu ver. Então, acho que por hoje, gente, a gente pode parar por aqui, tá? Na próxima aula, então, vamos começar... Eu queria que vocês tentassem mesmo fazer os exercícios da parte de curvas da lista 2. Vai ter a lista 3. Eu gostaria que vocês tentassem fazer alguma coisa para sexta-feira. E aí a gente pode começar discutindo isso para não deixar acumular muita dúvida, tá bom? E aí eu quero começar continuidade e diferenciabilidade de funções de várias variáveis. E assim, de fato eu gostaria que vocês perguntassem exercícios, porque senão a coisa não para, tá? O ritmo acelera se vocês não têm muitas dúvidas. Pedro, pode falar. Apertou errado? Tranquilo. Tá bom. Tem alguma dúvida nessas coisas? Eu acho que para a lista de exercícios que tá saindo, eu estou vendo meu Dropbox pular aqui, o pessoal está trabalhando na elaboração da lista 3. Tá? Então, a gente pode fazer mais um exercício de uma lista do ano passado? Tá? É o 1.14. É um teste. Tá? Eu vou tentar escrever ele aqui. Vamos fazer isso e a gente encerra, tá? Então, 1.14, essa numeração toda vai mudar, porque a gente está dividindo as listas, né? Não está tendo mais exercícios do que tinha antes, está tendo menos.
mas a gente está dividindo porque os tópicos estão andando assim, né? Então você tem uma curva que é gama de t igual a seno de t, secante ao quadrado de t menos 1. E aqui o intervalo de variação é t de menos π sobre 2 até π sobre 2, no domínio máximo que podia ter, aberto, tá bom? Menos π sobre 2 até π sobre 2. E a pergunta é, eu te dou uma lista de funções, f de x, y, e aí, por exemplo, a primeira é y vezes 1 menos x quadrado. Essa curva gama é curva de nível dessa função? Vamos ver, né? O que é, quem é f composto com gama de t? Vai ficar secante ao quadrado de t menos 1, que multiplica 1 menos seno ao quadrado de t. Todo mundo entendeu essa passagem? Isso aqui é muito, muito importante. Se alguém não entendeu, aproveita para perguntar agora, por favor. Não entendeu, né? A notícia sobre os monitores, Pedro, eu estou vendo aqui, Maria Fernanda perguntou também, eu tenho uma monitora do IME, ela vai começar a trabalhar a partir de sexta-feira, tá? Os monitores da Poli, eu ainda não tive notícia de liberação do pagamento deles pela Poli, como aconteceu no semestre passado, então pelo menos uma monitora, que é uma aluna muito boa da pós-graduação do IME, vai trabalhar com vocês. Eu vou colocar os horários dela no E-Disciplinas, tá? Vamos lá. Então eu quero descobrir a pergunta aqui, né? Se essa curva gama é uma curva de nível dessa função. O que é uma curva de nível? É o conjunto dos pontos onde a função é uma certa constante, né? Ela vale uma constante. Então, para saber se essa gama é curva de nível, a imagem disso aqui é uma curva de nível dessa f, eu vou calcular f nos pontos da gama. Esse aqui é meu x de t, esse é meu y de t. Eu vou olhar para minha f em cima da curva gama, né? O que é f de gama de t? É f calculado em gama de t. Escrevendo por extenso, isso é f calculado em x de t. Então, onde tiver x, eu troco a primeira coordenada da curva. Onde tiver y, eu coloco a segunda coordenada da curva. Então, é y, secante ao quadrado menos 1, vezes 1 menos x quadrado. Quanto que dá isso? Isso vai dar secante ao quadrado de t, menos 1, vezes 1 menos seno ao quadrado, a gente chama de cosseno ao quadrado de t. Isso é constante? Não, né? Se não é constante, então gama não parametriza curva de nível de f. Ou seja, isso aqui tem uma certa trajetória no plano que, conforme eu ando em cima dos pontos dessa curva, o valor da f vai variando. Se ele vai variando, a f não é constante, portanto, ela não está contida numa curva de nível. Lembra, curva de nível é aquela que o z da função é constante conforme eu ando em cima da minha curva. Deixa eu pegar um outro item, né? Deixa eu dar uma roubadinha aqui, ver qual que é a resposta. A gente já faz ele para economizar, né? Tá sem resposta aqui, tá vendo? Essas listas sem gabarito, né? Ai, deixa eu ver. Secante ao... tá bom, vamos pegar essa outra função aqui, olha. f de xy igual a y mais 1. Então, essa aqui não é curva de nível, mas se eu pego essa aqui, f de xy igual a y mais 1 vezes 1 menos x quadrado, o
que vai acontecer com a minha f? Né? Quem que é f bola gama de t? Para testar se a minha curva é uma curva de nível, f em cima dela tem que ser constante. E, portanto, a derivada é zero. Tá? Isso vai ter consequências surpreendentes para a gente no futuro. Então, vamos lá. Quem que é f de gama de t? Vai ser f de x de t. Vou escrever todas as passagens. Né? Y de t. Quem que é x de t? Seno de t. Quem que é y de t? Secante ao quadrado de t menos 1. Tá? O que é isso? O que a f faz? Ela pega a segunda coordenada, o y, menos 1, e multiplica pela primeira, 1 menos a primeira ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Ah, desculpa, y mais 1, né? Então era secante... Deixa eu apagar, eu preciso apagar aqui. O y é y mais 1, então vai ficar secante ao quadrado de t menos 1, que é o y, mais 1. O que é isso aqui? Isso vai dar secante ao quadrado de t vezes 1 menos seno ao quadrado de t, que é cosseno de t. E quanto que é secante ao quadrado vezes cosseno ao quadrado? Isso é constante igual a 1, porque secante é 1 sobre cosseno. Tá bom? Então, com isso a gente vê que essa curva é a curva seno de t secante ao quadrado de t menos 1 é uma curva de nível 1, né? Porque a função é constante igual a 1 em cima dela. De qual função? Função y menos 1 vezes 1 menos x quadrado. Então você pode, por exemplo, olhar como é que é o gráfico dessa função no R3, vai dar uma superfície, e se você cortar ela pelo plano z igual a 1, vai dar uma curva lá no espaço, que ela está todinha contida no plano z igual a 1. Se você projetar essa curva no plano, um jeito possível de descrevê-la é seno de t, vírgula, secante ao quadrado de t menos 1. Ficou claro? Alguma dúvida nesse tipo de coisa? É você saber o que é uma curva de nível e tentar. Às vezes a gente vai precisar parametrizar, às vezes a gente vai precisar verificar que uma certa curva é curva de nível ou não. Tá bom? Qual função, Daniel? A f em duas variáveis, y mais 1 vezes 1 menos x quadrado, ela é uma função de duas variáveis. Você pode tentar esboçar o gráfico dela, olhar para as curvas de nível, ver o que acontece. Por exemplo, se você igualar ela a uma constante, você consegue tirar, por exemplo, iguala isso a uma constante, você vai ter que o y é igual a c sobre 1 menos x quadrado menos 1. Então ela é uma translação da função 1 sobre x quadrado. Né? Você translada para a direita, para baixo, vai dar uma coisa desse tipo. Então você tem uma função a duas variáveis que, em cima da curva, no domínio, né? Eu não sei fazer o gráfico disso agora, mas a gente pode tentar. Vai ser uma função a duas variáveis, o gráfico vai ser uma superfície, que quando eu olho para a curva seno de t, secante ao quadrado de t menos 1, tá? Vai dar uma curva aqui no plano, a gente consegue ver que em cima dessa curva essa função é constante. O que é essa curva, né? Vamos tentar rabiscar aqui com uma outra cor, verdinho para rascunho. Tá, então eu vou ter secante ao quadrado menos 1. O que é secante ao quadrado menos 1? Então a minha gama de t eu vou escrever como sendo seno de t. Isso me mostra que a componente x do movimento está presa entre menos 1 e 1. Tá? Isso aqui está o menos 1 e aqui está o 1. Eu sei que o traço da minha curva não vai sair fora dessa faixa vertical aqui. Tá? Então a primeira coordenada, seno de t. A segunda coordenada, secante ao quadrado, vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Então você vai ter cosseno ao quadrado, vai ficar menos tangente ao quadrado de t. Tá certo?
Dá para você tentar escrever isso de uma maneira melhorzinha, né? Você poderia, por exemplo, reparametrizar. Se você chama esse cara de x, aqui você vai ter x ao quadrado sobre 1 menos x quadrado e tentar olhar isso como um gráfico. No zero isso aqui vale zero. Quando o x se aproxima de 1 é porque o t está perto de π sobre 2 ou menos π sobre 2. Esse cara vai explodir para menos infinito, mais infinito. Eu não sei como é que é direito gráfico o traço dessa curva, mas deve ser uma coisa mais ou menos assim, tá bom? Então o que eu estou dizendo é que em cima dessa curva verde, ela é a curva de nível 1 dessa função. Então, por exemplo, andando nessa cobrinha aqui, né, falando assim, este cara aqui, esta função aqui de baixo, é constante igual a 1, tá bom? Ah, quando que ela é constante igual a 2? Iguala isso a 2, tira o y como função de x e parametriza, você vai obter todas essas coisas. Tá legal? Você consegue reconstruir o gráfico da função a partir das curvas de nível. Eu te dei uma aqui e pedi para você verificar que ela é uma curva de nível. Como que faz isso? Calcula a função em cima dos pontos da curva e vê se dá sempre a mesma constante. Tá legal? Vamos parando por aqui, gente. Por quê? Porque já passou o horário da aula e a culpa não é de vocês se eu tive problema técnico, né? Tá bom? Então a gente vai encerrando por aqui. Nos vemos de novo. Eu gravo uma pré-aula para o próximo encontro e a gente se vê de novo na sexta-feira. Tá legal? Lá eu tô reforçando o pedido de que vocês tentem fazer os exercícios da lista para que a gente possa discuti-los antes da... Não deixar tudo para aquela última semana de tirar dúvidas. São só 2 aulas e a gente vai ter muito material, tá bom? Então, cuidem-se, fiquem bem e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.